Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que você está? Na nossa videoaula de hoje, na verdade, nas próximas três videoaulas, esta e as outras duas seguintes, nós vamos falar sobre como ler e interpretar um poema. Para isso, nós vamos usar os três níveis de leitura: o nível de leitura gramatical, ler para conhecer; o lógico, ler para analisar; e o retórico, ler para apreciar. As próprias palavras aqui nos ajudam a entender o que significam esses níveis de leitura aqui, certo? Para isso nós vamos usar um poema de Camões, e eu vou explicar nesta videoaula por que nós vamos usar Camões para começar a nossa videoaula. E, é claro, eu vou pedir que você possa nos acompanhar aqui e preparar o seu material de leitura, né? Seu lápis, sua caneta, sua borracha, seu caderno, o ambiente onde você vai agora acompanhar essa videoaula. Então, vamos lá, vamos aprender ou revisar, caso você já conheça, os três níveis de leitura. Na videoaula de hoje, ler para conhecer. Depois, na próxima videoaula, ler para analisar. E na terceira videoaula, ler para apreciar. Então, vamos começar? Vem comigo. Muito bem, vamos começar então a nossa videoaula. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre como ler um poema. E antes de nós falarmos sobre como ler e entender um poema, eu tenho duas recomendações para você. A primeira é, você que está entrando nesse universo da poesia, sugiro que você comece por ler os poemas de Luís Vaz de Camões. Camões é o grande poeta da literatura de língua portuguesa. Essa é a primeira recomendação. A segunda recomendação é: comece pelos sonetos, porque a forma poética soneto ela é muito interessante para você exercitar a leitura de poemas. Então, dito isso, vamos falar sobre o primeiro estágio, melhor dizendo, o primeiro nível de leitura, que é ler para conhecer. Então, no ler para conhecer, nós temos um objetivo. Qual é o nosso objetivo? Aqui, letra A. Nosso objetivo é responder a essa pergunta aqui, ó. A esta pergunta, melhor dizendo. O poema fala sobre o quê? E para isso nós vamos seguir esse passo a passo aqui. Primeiro, você vai ler o poema. Ler todo o poema para captar a unidade do poema, perceber sobre o que o poema está falando. É aquela leitura exploratória. E o segundo passo, você vai reler o poema. Mas na releitura você vai fazer essa atividade em voz alta. Por quê? Porque você vai perceber de ouvido se o poema tem rima, se tem ritmo, harmonia, se tem palavras ou expressões que se repetem, por que elas estão se repetindo. Você também vai, e essa é uma sugestão, decorar o poema. E por que a minha sugestão de decorar o poema? Ainda mais em se tratando de sonetos. Porque quando você decora, você está ampliando, exercitando a sua memória e, é claro, a sua imaginação. Então, memória e imaginação. Olha aí que coisa interessante. É claro, você também vai descobrir palavra ou palavras. Como assim? Você vai ver qual o significado de palavras que aparecem no contexto do poema, palavras ou expressões que na primeira leitura você não saiba o significado. Então, se for o caso, cadê meu dicionário? Onde eu deixei? Está aqui. Se for o caso, pegue o seu dicionário aqui, eu tenho esse daqui do Aurélio. Pegue o seu dicionário e consulta o significado de palavras que você não souber. Consulta na internet, se for o caso. Mas é importante passar por esse processo de descobrir o significado das palavras no contexto do poema. E, é claro, o quinto passo, anotar suas impressões iniciais de leitura. Então, para nós fazermos esse primeiro exercício, eu deixei o poema que está aqui ao fundo, Sete Anos de Pastor Jacó Servia Labão. Você vai ler o poema em voz, primeiro silenciosamente, para conhecer o poema. Depois você vai treinar na sua casa a reler o poema em voz alta. E a minha sugestão, você vai decorar o poema. É claro, é só uma sugestão, mas tenha certeza que isso vai ajudar muito você nas nossas próximas, no nosso próximo, na nossa próxima parte da aula, certo? Então, primeiro, ó, você vai dar uma pausa,
vai fazer a primeira parte do passo a passo, lê o poema para conhecer, lê o poema em voz alta, é a sugestão do seu professor de decorar o poema, e aí você volta aqui, tá bom? Então, pausa e depois play de novo. Pausa, play. Muito bem, então, retornando. Você leu o poema, você leu em voz alta para perceber se o poema tem rima, ritmo, harmonia. Você notou alguma palavra que você não sabe o significado? Você gravou o poema? Então, muito bem, vamos lá. Então, na primeira leitura aqui, o que eu quero mostrar para você é o seguinte. Vamos primeiro ler juntos aqui. 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana Bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava, contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assim negada a sua pastora, como se não a tivera merecida, começa a lhe servir outros 7 anos, dizendo, mais servira se não fora, para tão longo amor, tão curta a vida. Que poema bonito. Bem, olha só o que nós temos de interessante. Você deve ter notado que quando eu fiz a leitura, no primeiro verso, por exemplo, eu não fiz uma pausa aqui no final do verso. Eu continuei como se não houvesse pausa. Eu não li assim, 7 anos de pastor Jacó servia. Labão, pai de Raquel, serrana Bela. Eu não li assim. Por quê? Porque a própria estrutura do poema, o verbo servir, ele pede complemento. O complemento do poema aparece no verso seguinte. Isso daí é um encadeamento de versos. Então, eu respeito esse encadeamento e eu faço a leitura sem essa pausa. Então, seria dessa maneira. 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana Bela. Você vai perceber que algo semelhante acontece aqui também, ó, nessa outra estrofe. Os dias na esperança de um só dia passava, contentando-se com vê-la. Essa é a primeira coisa. Talvez você tenha percebido isso também, se percebeu, muito bom. Mas se você ainda não conhecia essa maneira de organização dos versos, já fica aí uma dica. E é interessante quando você já começa percebendo isso num poema, ou aprendendo isso num poema clássico, como é o caso dos sonetos de Camões. Bem, dito isso, nosso passo a passo diz que nós temos que também descobrir o significado das palavras. Por exemplo, aqui aparece a palavra pastor, e no contexto aparece também a palavra serrana. Serrana tem a ver com serra, campo, natureza. Então, o Jacó, que é o pastor que aparece aqui, ele é o quê? Ele provavelmente é um pastor, ou um pastor de rebanho de gado, de ovelha, de cabra. É esse tipo de pastor que nós estamos que o poema se refere aqui no contexto. E a serrana é a Raquel. Agora, depois disso, depois de nós percebermos o significado, o sentido de palavras que a gente antes não conhecia, é claro, nós temos que falar sobre o poema. O poema fala sobre o quê? Então você vai fazer mais uma pausa na videoaula, escreve nos comentários qual é o sentido do poema, depois você volta aqui, dá o play novamente para a gente falar sobre isso. Então, vai lá. Muito bem, voltando. E aí, o poema fala sobre o quê? Se você falou que ele trata sobre a história de Jacó, um homem que era apaixonado por Raquel e que trabalhou 7 anos por ela, foi enganado e depois trabalhou mais 7 anos, demonstrando que ele tinha um amor que era mais longo do que a própria vida dele, que era curta. Se essa foi a sua resposta, que o poema gira em torno de um drama, ou melhor dizendo, de uma história de amor, a sua resposta está ok. Talvez você tenha colocado alguns outros detalhes que eu não falei aqui. Se você já sabe de onde essa história veio, nós vamos falar disso na próxima videoaula. Então você deve ter percebido outros aspectos que o poema trata, certo? Então essa é a nossa primeira parte da nossa videoaula. Bem, o que nós vamos falar na semana que vem? Ler para analisar. Então, aguarde a próxima videoaula. Nós vamos dar continuidade a este assunto. Então, um abraço, até mais. Fique com Deus. Tchau.